Quando a maioria das pessoas olha pro japonês, a primeira reação é quase sempre a mesma, né? Como é possível uma pessoa ler isso? E honestamente, eu também pensava desse jeito. Porque, para quem cresce como nós, utilizando o alfabeto latino, olhar para a língua japonesa parece que você está olhando para uma coisa de outro mundo. A nossa cabeça está acostumada com isso daqui. Aí do nada você vê isso. Aí é a hora que você pensa, mano, como alguém consegue aprender isso? Eu acho que uma grande parte dessa dificuldade não é a língua em si, e sim o estranhamento. Porque o japonês, visualmente, é muito diferente daquilo que a gente cresceu vendo. Então o cérebro coloca aquilo como algo extremamente complexo. E uma curiosidade, uma coisa que muitos de nós falamos muito por não saber, é a questão do alfabeto japonês, né? Nós sempre citamos alfabeto japonês. E tecnicamente, japonês não tem alfabeto. Porque o japonês funciona de outro jeito. Ele funciona em sistemas de escrita, como hiragana, katakana e os kanji. E quando você dá o primeiro passo e começa a estudar, você percebe que o hiragana e o katakana não são coisas tão absurdas como nós pensamos. E quando você aprende essa base, você começa a ler muitas coisas, e aí que a visão da língua começa a mudar para você. Mas claro, como nós não crescemos utilizando essa escrita, eu acho que o kanji é uma das dificuldades que pega praticamente todo mundo que está começando a aprender japonês. Porque a aparição de muitos símbolos, traços, significados diferentes acabam deixando nós perdidos. Só que depois de um tempo que você começa a pesquisar e estudar sobre os kanji, você percebe que isso faz sentido. E mais que isso, você percebe que eles ajudam muito no decorrer dos seus estudos. Por exemplo, no português, tem palavras que são praticamente a mesma, só que você só consegue diferenciar elas pelo contexto da frase. Por exemplo, manga, fruta e manga de camisa. São praticamente a mesma palavra, só que você só consegue identificar elas pelo contexto. E no japonês não é diferente, ocorre muito isso também. Aí que entra uma das funções que eu achei mais da hora do kanji. Mesmo tendo a mesma leitura, os kanjis são diferentes. Então isso acaba facilitando muitas coisas, né? Eu acho que muita gente acaba mudando o pensamento sobre o japonês depois de começar a estudar, porque começa a perceber que não é uma coisa impossível. Porque existe padrão, existe repetição, e principalmente você percebe que pode ser até uma coisa difícil, principalmente para quem cresceu utilizando português, inglês, espanhol, porque tem uma estrutura muito diferente. Mas não é nada impossível. Talvez seja exatamente isso que faz tanta gente gostar do japonês. A sensação de você estar entrando em outro mundo completamente diferente e aos poucos começar a entender as coisas desse mundo. Por exemplo, placas, diálogos e até frases de um personagem que você tanto gosta em um anime. E honestamente, realmente é uma sensação muito boa. Então é isso. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreva para mais. Vou tentar trazer conteúdos não só sobre japonês, mas sobre vários outros assuntos também. Valeu!